Paz e graça, meus irmãos. Vamos cultuar Jesus, vamos louvar a Ele, digno de toda adoração, de todo louvor. Nós queremos agora fazer uma oração e convidar o Quarteto Zoé para fazer o prelúdio, tá bom? Senhor, eu creio que o Senhor fez esse dia e o fez antes que ele existisse. Muito obrigado por essa certeza e pela bondade do Senhor na nossa vida. Muito obrigado pela segurança que o Senhor proporciona e a alegria deste dia. Muito, muito obrigado. Aceite o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Doce Espírito entre nós, é o Espírito de Deus, a doce voz. Vejo em cada rosto aqui o calor da presença do Espírito do Senhor. Doce presença, presença santa, fica conosco, dá-nos o amor de Deus, e por tais bênçãos rendemos-te louvor. Um dia transformados todos vamos ser no lar de paz e amor. Doce presença, presença santa, fica conosco, dá-nos o amor de Deus, e por tais bênçãos rendemos-te louvor. Um dia transformados todos vamos ser no lar de paz e amor. Santo Espírito. Nós estamos vivendo dias em que a palavra saudade, ela tomou uma conotação muito grande. Saudade de gente, saudade dos louvores presenciais, saudade dos cultos com a igreja cheia e os presbíteros e diáconos colocando cadeiras para o povo chegar. Saudades de ajuntamento, saudades da comunhão. Eu quero pedir aos irmãos que orem para que o Senhor ponha um limite em tudo isso e que nós possamos nos reencontrar e possamos celebrar Jesus e possamos cultuar de forma presencial e possamos nos cumprimentar e ver os irmãos chegando e depois abraçá-los. Saudades, saudades disso. Eu convido aos irmãos que orem para que o Senhor traga de volta esse tempo. Deus está trabalhando a sua igreja, irmãos. Eu tenho percebido isso. Como é gostoso ver os diáconos trabalhando, os presbíteros se juntando. Como é bom ver as famílias sendo assistidas. O reino de Deus está no meio de vocês. Louvado seja o Senhor Jesus por tudo isso. Eu quero
pedir perdão a todos os irmãos por alguns deslizes que a gente comete nas gravações dos cultos. Irmãos, isso é tudo muito novo para nós. Novo para mim, novo para o Vinícius, novo para os presbíteros, novo para os diáconos, novo para os professores que estão gravando as suas aulas e enviando. É tudo muito novo. Por favor, tenha um pouco de paciência com a gente. Às vezes, terminamos um aviso e caminhamos, mas a gravação está no ar. É tudo novo para a gente. Como diz a Beth Barnett, é um projeto piloto. Nós nunca passamos por isso, meus irmãos. E nós não somos profissionais. Esses irmãos dos bastidores que preparam os hinos, que fazem as gravações, você não tem ideia do trabalho que isso dá. Eu sou tão grato a eles. Às vezes a gente comete deslizes e é preciso que tenhamos paciência. Por favor, nos perdoe os erros e tenham paciência conosco. Orem para que Deus nos dê essa habilidade para que no processo da transmissão tudo seja ajustado. Agradeça a Deus pela vida destes irmãos e nos perdoe os erros que nós cometemos, tá bom? Há um texto aqui em Mateus 25, no versículo 34, olha que coisa interessante para ser lida numa época como essa. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. A junta diaconal com os presbíteros tem feito um trabalho brilhante de assistência às famílias da igreja. Não apenas às famílias que estão nesse processo de carência por conta do Covid, mas uma assistência espiritual. E eu quero agradecer. E nós queremos envolver a igreja, os membros, nesse processo de assistência. Não apenas a liderança. Então, por conta disso, e para que isso seja viabilizado, eu quero convidar você a se envolver nessa assistência às famílias. Há muitas famílias carentes, não só da igreja, mas de outros lugares que nós estamos assistindo. A junta diaconal está trabalhando todos os dias para essa assistência. Então, se o Senhor colocar no seu coração, separe algo de alimento não perecível e traga aqui para a igreja e diga, é para a assistência social da igreja. Deixe aqui, a secretaria está aberta no horário comercial todos os dias, menos feriado. Amanhã é um feriado, então não vai funcionar. Mas terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, no horário comercial você pode tocar a campainha ou então ligar para a gente. O telefone 3921-3971 e dizer, olha, eu tenho alimentos aqui para sexta e nós iremos buscar na sua casa. Nem é preciso que você venha aqui, iremos buscar para que as famílias sejam assistidas. Mas participe, lembrando-se desse texto aqui. Eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Eu queria que você também fizesse isso. Não apenas os professores, presbíteros, não apenas os pastores e diáconos, mas você também. Pegue o seu celular e faça uma ligação, veja como é que está aquela família. Ore por aquela família, separe um texto breve, curto e leia com aquela família. Irmãos, isso é uma assistência pastoral que todos nós podemos fazer numa época como essa. E se porventura você tiver alguma dificuldade com o seu dízimo, liga para nós também. 3921-3971. Estou com o meu dízimo aqui, estou com dificuldade. Estou com minha oferta de missões, estou enfrentando dificuldade de ir no banco ou de fazer a transferência via internet. Alguém pode passar? Nós iremos dar assistência a você, para que você continue sendo fiel ao
ao nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento e agradecer. Nós continuamos com aquele momento de oração. Continuamos, irmãos. Toda quarta-feira, a partir das 8 horas. E todo sábado, a partir das 8 horas. Por 24 horas nós estamos orando ao Senhor. Temos enviado as gincanas para que você participe. Mais uma vez eu quero dizer, a ideia não é descobrir quem sabe mais de Bíblia na sua casa. Não é, irmãos. A ideia é apenas um envolvimento de toda a família. Lá em casa eu faço isso. Quando eu elaboro as perguntas, ou quando não, eu chamo a Beth, a gente conversa, eu faço perguntas para ela, ela faz perguntas, e a gente vai trocando essa ideia de crescer no conhecimento do Senhor através da palavra. Tá bom? Esse é o objetivo. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe esse momento. Quero chamar o Samuel Coutinho, o presbítero Samuel Coutinho, que ore ao Senhor, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos e pelos nossos irmãos que estão desempregados, Samuel. A graça do Cordeiro de Deus para nós. Para eles, por favor. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por podermos dormir, acordar, tomar o nosso café, Senhor, e viver uma manhã tão bonita como essa, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, tem nos dado um lar, um teto para que ficarmos, para nos proteger. Pelo alimento, Senhor, que o Senhor não tem deixado faltar em nossa casa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que podemos meditar e aprender a cada dia. Obrigado pela liberdade que temos de poder ler a Tua palavra, Senhor, e assim conhecer mais de Ti, ficar mais perto de Ti. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pelos cânticos, obrigado pela Tua palavra que já foi lida e vai ser lida ainda, Senhor. Que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos, que o Senhor dê-nos discernimento, dê-nos sabedoria, para que possamos realmente aprender da forma que o Senhor quer que nós aprendamos. Queremos pedir nesse momento especial, Senhor, para aqueles que estão doentes, pelo Anderson, Senhor, pelo Samuca da orquestra, sua esposa, Senhor, pelo Manassés, o pai dele, a mãe dele. Abençoe, Senhor, coloca a sua mão sobre eles e dê a vitória sobre essa doença, Senhor. Abençoe, Senhor, todo o Teu povo que está passando por essa dificuldade. Que eles possam sentir, Senhor, a presença Tua nesses momentos difíceis. E que podemos aprender, Senhor, com essa pandemia, que o Senhor está acima de tudo. Que o Senhor é poderoso, o Senhor é maior que todas essas coisas, Senhor. E aquele que confia no Senhor terá vitória, terá paz no coração, Senhor, e terá comunhão contigo. Abençoe, Senhor, aqueles que estão passando necessidade por falta de emprego, Senhor. Coloca a Tua mão, Senhor, sobre eles, supre as necessidades, Senhor, e faça com que eles tenham liberdade, tenham abertura para o Teu Santo Espírito falar de Jesus para eles. Que eles possam, Senhor, sentir que em Jesus temos a salvação e a Tua presença em nossa vida, Senhor, faz com que, mesmo que estejamos passando pelo momento mais difícil, nós teremos paz, porque o Senhor nos prometeu isso. Esteja conosco no decorrer desse culto, Senhor, que não seja apenas um culto que fique aqui, mas que possamos estar realmente transmitindo a Tua palavra para todos aqueles que estão ouvindo, estão assistindo pela internet, que possamos ser uma bênção na vida de cada um. Esteja com todos aqueles que estão dirigindo o culto, Senhor, que eles realmente busquem sabedoria, discernimento de Ti. Esteja com o pastor que está transmitindo a Tua palavra, que não seja uma palavra dele, mas que realmente uma palavra do Senhor, que venha confortar os nossos corações. Obrigado por estar conosco, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Quero convidar você para louvar ao Senhor. O que nós iremos fazer agora não é apresentar um cântico para que você ouça e goste ou não. Eu quero convidar você para se envolver, para participar, para cantar louvores. Serão cânticos conhecidos e são para a expressão de louvor ao nosso Deus. Você é convidado para se envolver e participar. É um culto que nós prestamos ao nosso Deus. Amém.
via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ouvir o escárnio dos que o ponham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu para a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ouvir o escárnio dos que o ponham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio a Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio a Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.
Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantaremos o amor do Senhor para sempre. Cantaremos o perdão do Senhor para sempre. Cantaremos da sua bondade para sempre. Cantaremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno. E ao fazer isso, estaríamos anunciando o seu reino até que Ele venha. Agora nós vamos ouvir a mensagem, a palavra de Deus para o coração de cada um de nós. E nós oramos que essa palavra não só aqueça o nosso coração, direcione os nossos passos, alegre a nossa alma e nos fortaleça na fé. Vamos orar para isso, pastor Vinícius? Senhor nosso Deus, é certo que o Senhor já falou ao teu servo. Obrigado por ele, pela disponibilidade dele em ser boca de Deus para toda a tua igreja hoje aqui. Obrigado por ele, pela sua casa. Muito, muito obrigado. Deus, agora confirmando sobre os teus cuidados a sua vida, utilize-a para alimentar o teu povo, direcionando os nossos passos. Fala conosco, Pai, bem claro e direto, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz aos irmãos. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Convido você a abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 7. Vou ler do verso 7 até o verso 12. Romanos 7, do 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei,
eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tua palavra lida, que o Senhor agora fale conosco nessa exposição, abrindo também o nosso coração para ouvirmos o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 7 de Romanos é uma instrução sobre a lei do Senhor. Como o crente lida com a lei do Senhor? Como o crente se relaciona com a lei do Senhor? Se nós começarmos o capítulo 7, de 1 a 6, como já foi trabalhado antes, Paulo vai dizer que nós fomos libertados da lei, no sentido da condenação que ela colocava sobre nós, agora que estamos em Cristo Jesus. E isso poderia despertar nos leitores, e pode despertar em nós, uma má compreensão da lei de Deus, pensando que a lei é ruim, que a lei é má. Porém, Paulo, já prevendo isso, ele mesmo se faz uma pergunta no verso 7, dizendo: que diremos, pois? A lei é pecado? Se nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça, se nós agora não estamos mais debaixo dessa condenação que a lei coloca sobre nós, então a lei é pecado? Então Paulo vai responder com enfático não, de modo nenhum. A lei não é pecado. E aqui, na primeira parte do capítulo ele está trabalhando contra o legalismo, contra aqueles que se utilizam da lei para a salvação e acham que podem ser salvos fazendo coisas que a lei diz. Agora ele vai trabalhar contra aquele que tem um espírito contrário à lei, contra o anti-lei, aquele que despreza a lei de Deus. E ele então vai dizer nesse texto que a lei não é pecado. Pelo contrário, a lei revela o pecado. Mas veja que nós estamos vivendo num tempo em que tanto o legalismo existe, como a reação ao legalismo numa forma de desprezo à lei de Deus. Isso é culpa de uma teologia que foi espalhada de modo muito abrangente no Brasil, que é a teologia que diz: o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. E nós vivemos no tempo da graça, não temos nada a ver com a lei mais. Isso é um grande erro. Jesus mesmo disse que aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Então, se nós desprezarmos a lei do Senhor, estaremos em grande perigo na nossa vida e na nossa fé. Agora, repare que vivemos nesse tempo em que a lei é desprezada. Pense de forma sutil como isso aparece para nós. Você tem um filme e você tem dois tipos de personagens nesse filme. Você tem um pirata, que é bom, que é engraçado, que é legal, e você tem um soldado, que é aquele que cumpre a lei e que é mau e que quer prender o pirata, que é super legal. Então, o filme que mostra o quê? O pirata, aquele que quebra as leis, é o bom, é o personagem legal, e a gente acaba torcendo para que ele não seja pego pelo soldado. E o soldado, o que cumpre as leis, é o mal da história. Repare isso na prática, por exemplo, numa sala de aula. Você que já passou pela escola, ou você que ainda está na escola, sabe quem que é o aluno mais legal da turma? É o que faz todas as tarefas, obedece à professora, faz tudo certinho, ou é aquele que quebra as regras? É aquele que fala quando não é para falar, usa o celular escondido, aquele que desperta o interesse da turma? Parece que o anti-lei chama mais atenção. Aquele que quebra a lei é o cara legal. Paulo escreve esse texto para nos mostrar que a lei de Deus é importante. Ela não é pecado. Nós precisamos de uma boa compreensão da lei. Não utilizando para sermos salvos,
Essa é a grande questão. Não utilizando a lei como algo que ela não é, mas utilizando a lei de modo bom. É isso que Paulo vai dizer. E ele diz, a lei de Deus é pecado? Verso 7. Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. A lei revela o pecado, mas a lei não é pecado. Existe uma diferença muito grande entre algo que revela uma coisa ruim e essa coisa ruim. Vamos pensar num exame. Você vai fazer um exame e você faz um raio-x, ou uma tomografia, ou uma ressonância, e aquele exame não é mau, só que ele pode revelar algo ruim dentro de você que você não está vendo. É a ideia do que a lei de Deus faz. Ela passa sobre a nossa vida e revela o pecado que existe dentro de nós. É por isso que nós não podemos desprezar a lei de Deus. Porque se vivermos sem a lei de Deus, podemos estar vivendo com os nossos pecados aqui apodrecendo a nossa vida, o nosso coração, e nós nem percebemos. Então nós precisamos fazer uma tomografia, nós precisamos bater uma chapa para ver o que tem dentro de nós. E a lei de Deus faz isso. É o instrumento que Deus usa para sondar os nossos corações. Então, a lei não é pecado de modo nenhum, mas ela revela o pecado. Ela mostra que existe o pecado, como um exame de raio-x ou outro do mesmo tipo revela os problemas que existem dentro de nós. É isso que a lei fala. E olha o que Paulo diz: eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo olha para a sua própria vida e diz assim, se a lei não dissesse que a cobiça era pecado, eu nunca saberia disso. E eu viveria tranquilamente, achando que eu nunca tinha cobiçado. Mas, um dia, eu descobri que Deus disse que a cobiça é pecado. Não cobiçarás. Então, eu que vivia tranquilamente, quando soube disso, caiu sobre mim a sensação de culpa e de pecado que eu nem tinha antes. É isso que ele diz no verso 8. Olha só, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejo impróprio, desejo maligno, ou seja, concupiscência. Porque sem a lei está morto o pecado. O que Paulo está querendo dizer é assim, quando ele ouviu, não cobiçarás, aquilo despertou a vontade de cobiçar ainda mais. Esse que é o problema. Mas o problema não é a lei que diz não cobiçarás. O problema é o nosso coração que ao ouvir o não cobiçarás, deseja cobiçar alguma coisa. Talvez você já tenha visto essa cena. Talvez você já tenha experimentado essa cena. Ou você é o pai ou a mãe que diz para o seu filho, não põe o dedo na tomada. E aí você vira as costas. E 1 minuto depois, o menino leva um choque porque pôs o dedo na tomada. Ou talvez você tenha sido esse menino que pôs o dedo na tomada. Mas aquela frase de que o que é proibido é mais gostoso. Talvez você já ouviu isso. Não é? Isso demonstra como o pecado age em relação à lei. Ele utiliza-se do mandamento para pecar ainda mais. Mas a lei do Senhor não é má. Ela vai revelar esse pecado em nós e vai nos considerar culpados dele. Olha só o que Paulo diz no verso 9. Antes, sem a lei, eu vivia. Entenda assim, antes, sem ter conhecimento da lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, ou seja, vindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. O Paulo está dizendo o seguinte aqui nesse texto. Antes de ter contato com a lei do Senhor, ele vivia muito bem.
muito tranquilo. Ele achava que estava bem com Deus. Ele achava que a vida dele era uma boa vida. Ele achava que ele era um bom cidadão, pagava os seus impostos, obedecia às autoridades. Ele nunca tinha matado ninguém, roubado ou feito nenhum desses pecados capitais. E ele vivia tranquilamente. Mas um dia, a lei de Deus chegou sobre ele. E ele percebeu que ele não era tão bom quanto ele achava que fosse. E percebendo que ele quebrou a lei contra Deus, Paulo então percebe a condenação e a culpa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que Paulo compreende quando ele entende que a lei de Deus chegou. E quando ele entende o padrão de Deus e se percebe muito distante desse padrão, ele percebe a sua nudez. Lembram quando Adão e Eva pecam? O final do capítulo 2 de Gênesis diz assim: o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Porém, no momento em que eles comem, eles quebram a lei de Deus, eles pecam contra Deus, a primeira coisa que eles fazem, que eles se percebem, é que eles se percebem nus. A nudez física ali representava também uma nudez espiritual, a culpa, a vergonha do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Ele vivia tranquilamente, até que descobriu que ele não estava ok com Deus. Esse é o primeiro passo, meus irmãos, para a salvação em Cristo. Porque se uma pessoa não compreende que houve uma quebra de relacionamento entre ela e Deus, não tem motivo para crer em Jesus. Porque Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus. Mas se ela não entende que ela está distante de Deus, a salvação não tem sentido. A obra de Cristo não tem sentido para ela. Paulo está dizendo isso. Antes ele vivia tranquilamente. Ele vivia sem nenhum peso em sua consciência. Ele achava que ele era crente demais. Ele achava que ele não tinha pecados. Assim ele achava que Deus o aceitava como ele era. Mas não. A lei de Deus mostra o padrão. O padrão de Deus é obediência perfeita. Tiago vai dizer que se você obedece todos os mandamentos, mas esquece de um só mandamento, é como se você tivesse quebrado todos os outros. Talvez você nunca tenha matado, roubado, cometido nenhum desses pecados capitais. Mas a lei de Deus vai além disso. Ela sonda as nossas mentes, corações, as nossas ações, as nossas motivações. Por que é que você faz o que você faz? É isso que a lei de Deus quer tocar em nossas vidas. Quando no Sermão da Montanha Jesus está explicando a lei de Deus para o povo que tinha entendido errado. Jesus disse assim: ouviu o que os antigos te disseram? Não adulterarás. Jesus está dizendo, os antigos entenderam o mandamento errado. Não é a culpa, o problema não é o mandamento. O problema foi a forma como eles entenderam. Eles entenderam assim: não adulterarás. Então é o fato de ir lá e realmente ter relações com a mulher que não é minha. Então isso é adultério, mas se eu der só uma olhadinha, se eu desejar essa mulher, mas nunca fui lá, eu nunca pus a mão lá, eu nunca cheguei naquele ponto, mas está tudo bem, eu estou cumprindo a lei, eu nunca quebrei esse mandamento. E Jesus diz: não, se você apenas olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já quebrou a lei do Senhor, você já adulterou com ela. Veja como a lei do Senhor mostra o padrão. Veja, irmãos, nós precisamos disso. Casais de namorados precisam disso. A pureza
Porque no sentido de que nós nunca tivemos relações sexuais fora do nosso casamento, mas você já está desejando, mas você já está experimentando coisas, você já está está brincando com o pecado, você está quebrando o mandamento do Senhor, embora não tenha chegado a vias de fato. Isso acontece em outras áreas. Eu nunca desviei dinheiro público, mas você deixa de pagar o seu imposto. Você só nega o imposto de renda. Eu nunca matei ninguém, mas você passa 5 anos sem falar com uma pessoa porque ela fez mal a você. Veja, a lei de Deus vai apontando o nosso pecado, vai dizendo, culpado, pecador. É isso que nós precisamos ouvir. A sociedade quer que a gente olhe para nós mesmos e vejamos, você é um bom homem, bom menino, bom rapaz, boa mulher, você é demais, ame a si mesmo, você não pode sofrer, você não pode ficar triste, você é bom demais. A Bíblia olha para nós e diz, você é pecador demais. Olha o padrão que Deus espera. É isso que a lei de Deus faz. Paulo continua. Ele disse, verso 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo tornou-se para mim morte. É isso que ele está dizendo. A lei não é má. O problema sou eu que utilizo da lei de forma errada. A lei é boa. Se alguém obedecer à lei, viverá. Certa vez um homem perguntou para Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a citar alguns dos mandamentos para ele. E de fato, se nós pudéssemos obedecer os mandamentos de Deus, nós teríamos a vida eterna. Teríamos, irmãos. O problema é, nós não conseguimos. Nem o melhor de todos os homens, que nasceu sem pecado, que foi Adão, conseguiu obedecer à lei. Imagine nós que já nascemos em pecado. Como Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós não conseguimos, mas teve um que conseguiu. Teve um que nasceu sem pecado. O Senhor Jesus, o Deus que se fez homem, foi concebido pelo Espírito Santo e viveu sem pecado. Somente Ele. E porque Ele viveu sem pecado, nós podemos viver crendo nele. Veja, a salvação nesse sentido é pelas obras, mas não pelas nossas obras, pela obediência de Jesus. Ele obedece à lei de Deus. Irmãos, nós precisamos ter uma visão bíblica sobre isso. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita de qualquer jeito. Deus não aceita. Para Deus nos aceitar, Ele nos aceita em Jesus, que é perfeito. É por isso que Ele nos aceita, porque nós estamos em Jesus, e Jesus obedeceu à lei perfeitamente, e conquistou para nós o direito da salvação. E quando Jesus morre na cruz, Ele morre levando a nossa culpa, os nossos pecados. Veja como é a obra de Cristo. A obediência dele é aplicada a nós e a nossa desobediência é aplicada a ele. Isso é a beleza do Evangelho. Nossa desobediência é aplicada em Jesus, ele carrega a culpa, ele morre sem ter pecado e nós vivemos tendo pecado, crendo no que ele fez. Então, veja que a lei do Senhor, mostrando a culpa do pecado, apontando as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos defeitos, só nos dão uma opção: correr para Jesus, correr para Ele, porque Ele é perfeito, porque Ele obedeceu, porque Ele cumpriu a lei do Senhor, porque Ele garantiu a nossa salvação, porque Ele fez tudo. Ele fez tudo que nós não podíamos fazer. Esse é o nosso Senhor Jesus.
E se você ainda não crê nele como seu Senhor e Salvador, a culpa do pecado ainda está sobre você. E só tem uma alternativa: correr para ele. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa invocar o nome do Senhor? Significa crer no teu coração, confessar com a tua boca que o que Jesus fez na cruz é suficiente para te salvar. Essa é a beleza do Evangelho. Evangelho sem lei não tem graça nenhuma, irmãos. Não tem graça. Veja, se a igreja para de pregar a lei do Senhor, o Evangelho perde a graça. Como diria o puritano Thomas Watson, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto você não reconhecer a culpa pelo seu pecado, a graça perde o valor, a graça fica barata. É o que nós vemos hoje. Há uma tendência no mundo gospel, digamos assim, de pregar o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e nada fala sobre a justiça de Deus, a santidade de Deus, aquilo que Deus exige. Veja, Jesus, quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele nos conquistou para si, ele vai tirar o pecado de nós, ele vai arrancar o pecado de nós. É por isso que a nova vida em Cristo é incompatível com a prática do pecado, irmãos. Nós pecamos? Pecamos. E toda vez que pecamos, devemos confessar o nosso pecado a Deus, que é fiel e justo para nos perdoar. Mas a prática do pecado não é compatível com a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, precisamos pregar todo o conselho de Deus, a lei e o Evangelho. A lei e a graça, a santidade e o amor de Deus, a justiça e a bondade de Deus. Precisamos ter uma visão completa, holística de Deus. Olha só o verso 12. Depois de falar tudo isso sobre a lei do Senhor, olha o que Paulo diz. É como se ele dissesse: por conseguinte, portanto, eu quero dizer para vocês, a lei não é pecado, a lei é boa, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. A lei expressa o caráter de Deus, um caráter santo, justo e bom. Por isso nós não podemos desprezar a lei do Senhor. A lei do Senhor é santa, é justa, é boa. O problema está em nós, não está na lei do Senhor. Nós precisamos ter uma visão completa de Deus. Se você lê só uma parte da Escritura e ignora as outras, você vai entender Deus da maneira errada. Quando você olha algumas partes da Escritura e não entende, você precisa ler a Escritura toda para entender aquela pequena parte. Por que Deus manda fazer isso? Por que Deus envia pragas para o Egito? Talvez isso seja muito relevante para nós. Por que Deus envia o coronavírus para a Terra? Ou você acha que isso é obra de Satanás? Deus perdeu o controle e Satanás está agindo solto? Não. Deus é soberano, meus irmãos. E não existe 1 centímetro sequer no universo que Deus não declare meu. Ele é o rei de toda a terra. Céus e terra pertencem ao Senhor. Ele soberano dá a vida e tira a vida. Ele soberano abençoa e manda pragas. Deus é soberano, meus irmãos. É Ele quem concede filhos. É Ele quem fecha a madre.
É o Senhor quem faz isso. É Ele quem concede a porta do emprego, é Ele quem tira. O Senhor é soberano. Agora, o que nós precisamos saber é que Ele é santo, justo e bom. E os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Lembram de Jó? No final daquela experiência maravilhosa, Jó meio que tendo um diálogo com Deus, questionando ali a sua situação, e Deus disse: onde você estava quando eu criei a terra? Aquela cena final, quando eu fiz aquele animal, e quando eu constituí as estrelas no céu, onde você estava, Jó? E Jó compreende que Deus é muito maior. Ele é santo, justo e bom. Independente do que aconteça, Ele é santo, justo e bom. A lei de Deus expressa o caráter dele. Nós precisamos tanto da lei do Senhor. Eu quero encerrar pensando com os irmãos. Você valoriza a lei do Senhor? Você pensa nela? O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda do escarnecedor, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que as folhas não murchem, no devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto ele faz é bem-sucedido, porque ele faz a base, o fundamento da sua vida é a lei do Senhor. É a lei do Senhor. A lei não é suficiente para nos salvar. A lei não é suficiente para nos santificar. É só Jesus quem salva. É só Jesus, por meio do seu Espírito, que nos santifica. Mas a lei, meus irmãos, dá direção para a nossa vida. A lei expressa o caráter de Deus. A lei revela o nosso pecado e nós confessamos o nosso pecado a Deus. A lei nos leva a Jesus. A lei nos faz recorrer à cruz. A lei de Deus é santa, justa e boa. Precisamos pensar mais na lei do Senhor. Precisamos. Um dia desses eu perguntei para alguém: quais são os 10 mandamentos? E a pessoa não sabia responder. Os 10 mandamentos, que são um resumo da lei do Senhor. Você sabe os 10 mandamentos? Você pensa neles? Você pensa no seu dia: qual dos 10 mandamentos eu quebrei hoje? Você faz isso nas suas meditações? Quais dos 10 mandamentos eu tenho quebrado nessa semana, nesse mês, no final do ano? Quais são os, pelo menos dos 10 mandamentos, quais eu estou quebrando? Você faz isso. Jesus ainda resume os 10 mandamentos em 2. Ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso é o resumo da lei do Senhor. A lei do Senhor é santa, justa e boa. Você tem pensado, meditado nessa lei? Se você não faz isso, comece a fazer. Pense na lei do Senhor. Isso vai te ajudar a compreender os teus pecados, o teu coração. Isso vai te levar a Jesus. Isso vai te dar mais gratidão pela salvação. Louvor ao Deus que te perdoa. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Quantas vezes pecamos contra Ele e ainda assim Ele continua nos perdoando em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. A igreja precisa pregar a lei do Senhor. Há pessoas que pensam que são crentes, mas não são, porque nunca compreenderam a necessidade do Salvador. Quando você está evangelizando alguém, você fala: Jesus te ama, volte-se para Ele. Ou você diz:
Existe um Deus que é santo, justo e bom, que tem um padrão santo e justo e bom, e que você, como eu, tem quebrado o padrão santo e justo e bom de Deus. E que, por conta disso, há uma separação, há uma culpa, há uma condenação. Mas Deus enviou Jesus, o seu Filho que se fez homem, viveu entre nós de forma perfeita, cumprindo o padrão santo, justo e bom de Deus. E morreu, sendo inocente, mas levando sobre si os nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus, para que todo aquele que nele crê não receba a justa condenação pelos seus próprios pecados, mas tenha a vida eterna. É assim que a gente prega o Evangelho, falando sobre o pecado e sobre a graça, ou a gente foca só na graça, só no amor de Deus? Venha para Jesus, continue assim, viva do mesmo jeito. Não. O Senhor exige santidade daqueles que Ele salva. O Senhor exige mudanças. O amor de Deus é um amor zeloso. Leia o livro de Oséias, para os irmãos verem. Ali, o amor de Deus é representado como um relacionamento em que o seu povo rebelde comete adultério contra ele. E Deus se ira contra o povo. E Deus faz tudo para resgatar aquele povo. O amor de Deus não aceita pecado, meus irmãos. O amor de Deus vai corrigir o pecado em nós. Porque Ele é santo, justo e bom. Esse é o padrão de Deus para nós. Não diminuamos o padrão. A igreja é lugar de pecadores. Pecadores. Mas pecadores que estão sendo transformados à imagem de Cristo. Aquele que é santo, justo e bom. Esse é o padrão que Deus espera de nós. A lei do Senhor é boa, é santa, justa e boa. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. O Senhor é santo, justo e bom. Nós é que somos falhos, pecadores. O Senhor tem mandamentos bons. Aliás, os Teus mandamentos não são penosos, Deus. Nós é que dificultamos. Por isso, Senhor, precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Precisamos da cruz, precisamos do sangue precioso de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Queremos mais do Senhor. Queremos ser parecidos com Jesus, aquele que é santo, justo e bom. Ó Senhor, transforma as nossas vidas e que, como igreja do Senhor, nós possamos demonstrar essa santidade, essa bondade, essa justiça em nossa vida, em nossos relacionamentos, na nossa maneira de ser igreja do Senhor, Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. João escreve a sua primeira epístola e no capítulo 2, ele, entendendo esta mensagem, ele disse assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu escrevo para que não pequeis. Ele continua: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se porventura, acidentalmente, ocasionalmente, temos um advogado, recorra a ele. Amém? Eu quero orar, agradecer por sua presença e participação neste culto. Agradecer a Deus pela clareza da sua palavra para a nossa alimentação. E rogar que Ele nos abençoe, perdoe os nossos pecados, nos santifique em Cristo Jesus. Amém? Senhor, a palavra foi clara, dura e clara.
como um remédio, ó Deus, que é amargo na boca, mas que é doce no estômago, que é ácido nos ouvidos, mas que traz salvação, traz orientação. Obrigado pela clareza de tua palavra. Ajude-nos a caminhar conforme o Senhor projetou que caminhássemos. E abençoe a tua igreja neste tempo, ó Deus, dando-nos discernimento acerca de tudo que está acontecendo ao nosso redor e nos habilitando para ser luz e sal para quem está ao nosso redor e para toda a terra. Obrigado, Pai, por tudo que está acontecendo e o conhecimento, a certeza de que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Nada pegou o Senhor desprevenido. Obrigado. Obrigado porque luz e trevas são a mesma coisa para o Senhor. Aceite nossa gratidão por isso. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde do que é mal. O Senhor proteja a tua casa e seja encontrado na tua despensa, multiplicando o pão e a paz. O Senhor te guarde de contágio deste coronavírus. Ele ponha bênçãos na tua família, trazendo harmonia, alegria e paz para a tua casa. O Senhor te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa e esperada de Cristo Jesus. Amém. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo que lá belo tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Sim, eu vou, sim, tu vais. Sim, eu vou, sim, tu vais. Sim, eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém.